estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, agora com o inverno, né, começando, as temperaturas querendo cair um pouquinho, começam as viroses, as crianças com as tosse todo dia à noite, os pais preocupados. E pensando nisso, nós aqui da TV Direta resolvemos fazer hoje um programa voltado para os senhores pais. Por quê? Hoje estamos recebendo aqui um pediatra para falar um pouquinho para as mães, né, que a gente sabe que nessa época do ano o pronto-socorro fica lotado, as mães dormem menos e as crianças menos ainda. Então, o nosso programa de hoje é voltado para as crianças e pedimos então uma atenção especial aos adultos nesse dia. E para desenvolvermos esse tema relacionado à pediatria, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do Dr. Eduardo José Prado. Faz tempo que nós não recebemos a visita desse nosso amigo pediatra, né, o Dr. Eduardo, que muito gentilmente aceitou o convite e veio aqui com a gente, né? E tenho certeza que vai responder a todos os nossos telespectadores com maior carinho. Então, vocês que estão em casa, já viram o convidado, já sintam-se à disposição para pensar em tirar suas dúvidas, né? Ligar para a gente. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou conversando, mas primeiramente dando as boas-vindas ao doutor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui hoje. Obrigado, doutora Eliana. A gente mais uma vez está aqui com você. Faz um pouquinho de tempo que a gente não vem, mas para a gente é sempre um prazer voltar a participar do seu programa. Gente, como eu disse, as temperaturas, né, estão um pouquinho mais baixas e as crianças sentem muito essa diferença. E eu vou até perguntar para o doutor se isso é verdade, se no dia a dia dele, de consultório, de hospital, ele assim, percebe com mais frequência isso que eu estou falando, doutor. Essa época do ano que agora está mudando a estação, então começa a ficar mais frio, então nós temos a presença das viroses, né, que são muito frequentes no nosso meio e em todo quanto é lugar. E as crianças, o que acontece com elas? Elas, do ponto de vista imunológico, elas são menos competentes do que os adultos. E apesar de tudo isso, quer dizer, a gente entende que esses quadros virais, eles são quadros que eles vão fortalecer a imunidade da criança. E ela, como ela não é tão competente quanto o adulto na sua imunidade, ela vai desenvolvendo essa imunidade com o passar dos anos, então no começo talvez ela sofra um pouquinho mais. E o que acontece? Que do ponto de vista respiratório, quer dizer, o trato respiratório da criança, ele é menos desenvolvido na sua quantidade de alvéolos, no seu calibre, diferente do adulto, que é mais calibroso. Então essas crianças, elas sofrem mais nessa época do ano em que a gente acaba adoecendo mais. E lembrando que, por que a gente adoece mais? Porque também nós acabamos ficando mais aglomerados. As nossas casas acabam ficando mais fechadas, nós partilhamos mais contato com outras pessoas, e isso nos torna suscetíveis a adquirir essas infecções que são as tais das viroses respiratórias muito frequentes nessa época do ano. Você sabe que tem mãe que reclama, né? Fala assim, fui no pediatra, ele só fala virose, virose. Meu filho está com diarreia, é virose. Meu filho está com tosse, é virose. E eu gostaria que você explicasse isso pra gente, que isso realmente a maioria é virose, né, doutor? A virose é um termo genérico que a gente usa para designar algumas doenças. Existem alguns vírus que causam quadros clínicos bastante específicos. Por exemplo, o sarampo é causado por um vírus, então ele causa um quadro clínico que é sugestivo do sarampo. A catapora, um quadro viral, tá bom? Também um vírus.
Existem outros vírus que são muito comuns, agora da pneumococa estava passando um surtinho, que é a tal daquela síndrome mão-pé-boca, que aparece feridinhas na mão, no pé e na boca das crianças, que é causada por um vírus que chama Coxsackie. Então, nesse caso específico, a gente consegue nomear esse vírus. Olha, esse é o vírus da catapora, esse é o vírus do sarampo, esse é o vírus da coxsaquiose, tá bom? Porém, na grande maioria das vezes, são germes que causam doenças e que são infinitos, né? E que a gente não consegue nomear esses vírus. Então, fica com o nome genérico de sendo uma virose. E que é muito frequente mesmo. Então, quando a gente fala que é a virose, é simplesmente assim, porque nós, dentre os muitos vírus que nós conhecemos, nós não conseguimos nomear, dar um nome para aquela doença que está causando, tá bom? Então ficaria um termo genérico, né? Da virose é um termo genérico. Mas deve ser tão complicado para o pediatra isso, porque a mãe leva a criança, né? Chega lá, você examina, fala, ó, puxa, é uma virose respiratória. E a mãe está crente que ela vai ganhar um antibiótico, um remédio que vai resolver mais rápido esse quadro, e muitas vezes é mais orientação e mais cuidados que a mãe precisa ter com a criança, né? O importante, até que a senhora falou, doutora, é que, na verdade, assim, para as viroses, não é possível a prescrição de um antibiótico. Nós temos até medicações que são antivirais, mas eles servem para determinados grupos de vírus. Por exemplo, na gripe suína, que é muito frequente, inclusive nessa época do ano, nós temos uma medicação que pode ser dada, que é um antiviral, que é o oseltamivir, tá bom? Agora, para a virose especificamente, então para essa não é possível a gente dar um antibiótico. Muitas vezes a mãe quer um antibiótico para resolver o problema da criança, mas aí não é possível dar, o vírus não é suscetível e não melhora com o uso do antibiótico. Ele poderia melhorar até com antiviral, mas nem para todos os vírus nós temos drogas antivirais a serem administradas. A grande maioria dessas infecções, ela tem uma duração mais ou menos determinada. Isso é em torno de 1 semana, 10 dias, a grande maioria delas. E o tratamento que a gente oferece é aquele tratamento de suporte, para você aliviar o sofrimento das pessoas. Então, seria aqueles tratamentos sintomáticos. No caso, por exemplo, das viroses intestinais, em que você tem muita perda de água e sais pelas fezes, então o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a hidratação, vamos dar uma dieta mais branda, vamos dar o soro de reidratação oral, enquanto a própria pessoa ela vai produzir os anticorpos dela para acabar curando a doença ao final de mais ou menos 1 semana, 10 dias, mais ou menos. Gente, enquanto nós estamos aqui conversando, aproveite e ligue para a gente. Nosso telefone, o 3656-4147, ou mande um WhatsApp para a gente, ó, 99220-0357. Às vezes você quer tirar alguma dúvida em relação ao filho, a um netinho, é mesmo ajudar um vizinho. Vamos aproveitar e aprender no nosso programa Saúde de hoje, né? Que tem o tema voltado para a pediatria. Doutor, mas agora a grande preocupação, né? Eu acho que as pessoas pararam um pouco de correr atrás da vacina da febre amarela e a gente está focado na vacina da gripe, né? Então eu gostaria que você desse umas orientações para as mães que estão nos assistindo, quando a criança deve tomar essa vacina, se essa vacina dá reação, porque tem muita gente que fala, olha, foi só tomar vacina, ficou gripado. Se isso é verdade, se não é. Então vamos falar um pouquinho da vacina. Essa é uma pergunta bastante interessante e é bom a gente tentar explanar bem. Bom, a vacina da gripe é uma vacina ela é efetiva e muito segura. Ela deve ser administrada a partir do 6º mês de vida, tá bom? E até a velhice, né? O que acontece é que na rede pública, essa vacina ela não está disponível para todas as pessoas. A indicação dela, ela é universal. Todas as pessoas, a partir dos 6 meses de idade,
que não tiverem contraindicação a receber a vacina, e a maior contraindicação à vacina é a alergia ao ovo, né? Elas deveriam receber a vacina da gripe. Ela é constituída basicamente de 3 vírus, né? Nós temos uma outra vacina que é constituída de 4 vírus. Esses vírus, eles estão dentro da vacina de uma forma que eles estão mortos lá dentro. Não existe a possibilidade desses vírus causarem doenças. Essa vacina que é administrada, ela tem o nome de vacina split, é que ela tem um pedacinho só da cápsula viral. E através da administração dessa vacina, você pode adquirir a imunidade para esses vírus. Esses vírus que estão presentes na vacina são vírus causadores de gripe. A grande confusão que se faz é que às vezes a gente pensa que gripe é resfriado. Não. Gripe é gripe, resfriado é resfriado. Os vírus que causam resfriado são de um certo número de vírus, e os vírus que causam gripe são outros vírus. São os vírus do grupo influenza. Então essa vacina da gripe serve para os vírus do tipo influenza. É feita uma monitorização anual em que eles sabem exatamente quais são os vírus mais frequentes na estação. Então é confeccionada uma vacina específica para a estação que nós estamos vivendo agora. Então essa vacina serve para a gente aqui. Muito importante falar é que, na verdade, a vacina ela é praticamente destituída de efeito colateral. A maior reação que a vacina dá é, às vezes, uma dor local, febre excepcional e reações sistêmicas mais graves também excepcional. O que acontece, que a gente deve frisar, é que talvez as pessoas que seriam aquelas as mais beneficiadas pela vacina, que seriam os idosos, têm muita resistência em tomar a vacina, pensando em que podem adquirir a gripe pela vacina. Isso é uma tremenda mentira. Não existe possibilidade nenhuma da aquisição da gripe através da feitura da vacina. O que você vai conseguir com a vacina é que você fique imune aos vírus que estão presentes nessa estação. Então é importante frisar de novo, todas as pessoas que têm possibilidade de serem vacinadas deverão fazê-las. A grande contraindicação seria a alergia ao ovo. E todas as pessoas com mais de 6 meses de idade deveriam ser vacinadas. Porém, o serviço público ele não contempla toda a população. Ele vai contemplar aquela população de maior risco. Então vamos lá. Agora já vamos começar a responder aos nossos telespectadores. Gente, você que não ligou, não mandou seu WhatsApp ainda, dá tempo. Vamos lá, vamos participar e nos ajudar a fazer o programa Saúde. E quem mandar o WhatsApp, não esqueçam de deixar o nome, porque a gente não tem o contato de vocês, né? Mas, ó, Adriana Perucelo, da Maria Clara e do Henriquinho. Boa noite. Gostaria de declarar toda a minha admiração ao Dr. Eduardo, que antes de ser um bom médico, é um excelente ser humano. Dr. Eduardo, tenho ele como um amigo, como um conselheiro, porque ele para nós é muito mais que um médico. Receba um grande abraço, então, da Adriana, da Maria Clara e do Henrique. Obrigado pela consideração. Uma telespectadora anônima, né, diz assim, doutor, uma mãe que foi vacinada contra a gripe durante a gravidez, ela passa essa imunização para o bebê? E após nascido, vale ainda por algum tempo? Então, veja bem, a mãe passa para o seu bebê uma série de defesas contra doenças que ela já teve. Inclusive, ela pode passar até um pouco de defesa contra os vírus da gripe. Porém, o que acontece é que essa imunidade que a mãe passa para o bebê, que a gente chama, na verdade, ela é uma imunidade que ela vai passar, ela doou para o seu bebê, ela deu de graça. Isso tem uma duração muito efêmera, dura muito pouquinho tempo. Esses anticorpos que ela passou
para o bebê, eles vão durar em torno de 2, no máximo 3 meses, e eles vão acabando. Então o bebê ele precisa começar a fazer os seus anticorpos. Então a imunidade que a mãe passou para o bebê, ela tem uma duração pequena. É lógico que ele pode se beneficiar da feitura da... A mãe deve se... o bebê pode se beneficiar da feitura da vacina na mãe, mas principalmente por a mãe não ficar doente e não passar a gripe para o seu bebê. E lembramos o seguinte, que as gestantes e as puérperas, quer dizer, aquelas que ganharam nenê até os 45 dias, são população de risco para as complicações da gripe suína. E lembramos que apesar de não estar passando na televisão, falando que o vírus, a gripe suína está aí, um dos vírus contemplados na vacina atual ainda é o vírus da gripe suína, o famoso H1N1. Mas as pessoas têm medo dessa gripe, não tem, de maneira geral? Ficou meio assim... Doutora, tem medo, né, da gripe, mas tem medo de se vacinar. Agora, a medida efetiva e eficaz para que a gente combata a gripe é a vacinação. Isso é muito importante. Então, a gente deve frisar de novo. Se a gente está com medo da gripe, nós devemos todos nos vacinar. E, gente, muitas pessoas pensam que gripe a gente pega só assim, respirando um pertinho do outro, ou através de gotículas, de espirros. E não é verdade. As mãos são muito importantes, né, doutor? As nossas mãos são o principal, na verdade, veiculador dos germes. Então, lembrar que a lavagem das mãos, a proteção delas e o uso do álcool gel é importante nessa época do ano também. Porque a gente às vezes dá a mão para uma pessoa, né? Isso, ou rela em algum objeto que uma pessoa... Lembrar que é muito frequente, a gente está aqui, estamos conversando, passei a mão no meu nariz, minha mão está contaminada. Aí eu vou cumprimentar uma outra pessoa, estou passando esses germes, estou partilhando esses meus germes com a outra pessoa. Se ela for suscetível, ela pode adquirir aquilo que eu tenho, né? Então, gente, lavar as mãos, não só antes das refeições, mas várias vezes ao dia, é essencial na prevenção da gripe. A Maria Clara de Souza Bernini e o Antônio dizem: doutor Eduardo, o senhor é o melhor pediatra que existe, né? E muito especial para a nossa família. Eles são meus amigos, né? Então, já deixaram de ser pacientes, né? O Chico Enfermeiro, nosso telespectador assíduo, que também sempre participa do nosso programa, um abraço para você, Chico. Ele gostaria de saber sobre a desidrose, né? Que às vezes ele percebe assim, escoriações leves nos pés de certas crianças, no bumbum. Existe tratamento, prevenção para a desidrose? E parabeniza pelo programa. Um abraço e obrigado, Chico. Chico, a desidrose, o nome dela é uma alteração da própria a transpiração ou hidratação da pele, né? Então, fala assim, tratamento tem específico para isso, né? Tá bom? Precisa ver o que está acontecendo exatamente, mas talvez a pessoa até mais indicada para falar seria o dermatologista, né? Tá bom? Mas que tem tratamento, tem sim. Mas está relacionado justamente a transpiração e a hidratação da pele. E muitas vezes tem até cirurgia, né? Certos casos de desidrose precisam isso, às vezes até de por cirurgia, ablação, né? dos gânglios, né? Tá bom? Uso de como é que chama do que a gente usa na cirurgia plástica, esqueci o nome agora. A Márcia ligou pra gente, disse que fala assim, a Márcia que trabalhou com o doutor. Diz o seguinte: doutora Thaís está assistindo o programa e mandando um grande abraço para o senhor, né? Já faz 1 ano que se aposentou, está com muita saudade. A Márcia foi uma grande companheira, esteve comigo praticamente desde a minha chegada aqui em Mococa. Nós temos muito a agradecer a ela. Eu falo que o médico, ele é muito a secretária, né? Com certeza, né? Ela tem que vestir nossa camisa, né? A pessoa, a gente precisa ter inteira confiança nela. A dona Vera, da São Domingos, ela diz o seguinte: doutor, eu tenho uma neta de 1 ano e 5 meses. Todos os meses ela fica resfriada. O que posso fazer para tentar, assim, prevenir esses resfriados?
Então, dona Vera, foi o que nós já falamos anteriormente. A criança de 1 ano e 5 meses, ela está desenvolvendo a imunidade dela. É muito frequente ter esses quadros de resfriado, né? Tá bom? Esses quadros dessas viroses. A gente fala assim, basicamente nos 2, 3 primeiros anos, às vezes chegam a ser mensais, tá bom? Agora, o que a gente tem que sempre ver é se existe alguma outra coisa que está possibilitando que ela desenvolva esses quadros com mais frequência. Por exemplo, no nosso meio é muito comum a emancipação da mulher, a saída da mulher de casa, ela entrando no mercado de trabalho, ela de uma certa forma, ela criou também um problema, porque nós estamos pegando nosso pequeno paciente, a pequena criança, a partir dos 4 meses, na grande maioria das vezes elas vão para a creche. Então nós estamos colocando uma pessoa que ela não é imunologicamente competente dentro de um local em que a gente tem grande quantidade de outras crianças que estão na mesma situação. E isso faz com que elas tenham maior número de infecções. O que vai acontecer é que essas infecções que ela tem, que a gente considera como sendo benignas da infância, vai fortalecendo o sistema imunológico e ela progressivamente ela vai deixar de ter. Habitualmente até ela vai ter esses quadros mais de repetição até por volta dos 3 anos. Depois vai havendo uma melhora progressiva e ela vai adquirindo maior imunidade e a partir dos 6 anos já tem uma imunidade bastante boa. Então ela vai ter o número que as pessoas adultas acabam tendo, que é em torno de 4 a 6 episódios de resfriado ou de gripe por ano. Mas nada como cuidar da casa, abrir as janelas, né? Deixar bater sol, né? Cuidado com as mãos da criança, né, doutor? Esses cuidados que nós chamamos de cuidados inespecíficos, na verdade, eles fazem bem para todo mundo. Então, a higiene ambiental, ambientes ventilados, ambientes ensolarados, a limpeza doméstica, isso faz com que, na verdade, a gente tenha a menor chance de adquirir as doenças. Foi o que nós dissemos anteriormente. Com o frio, as casas ficam mais fechadas e as pessoas mais aglomeradas, e são pessoas que nós acabamos partilhando os mesmos germes. E na verdade, nas pessoas que são suscetíveis, então nós podemos adquirir as doenças. Né? A Genova, da Mocoquinha, ela diz o seguinte, que ela tem um filho de 4 anos. E de umas semanas para cá, ele está sempre tendo febre, dor de garganta, nariz escorrendo. Então ela pergunta, isso pode ser tudo consequência das amígdalas? E ela gostaria de saber assim, quando que se faz essa cirurgia, quando pode tirar as amígdalas? Bom, a amígdala, é bom a gente entender assim, que a amígdala, a amígdala é uma íngua, né? Ela faz parte de um círculo chamado círculo amigdaliano de Waldeyer. Ela está presente aqui na parte da entrada das nossas vias aéreas. Está presente no nariz e na garganta. E a função da íngua é da produção de anticorpos. Então, na verdade, a função da amígdala é proteger as nossas vias aéreas e a entrada do nosso organismo que se faz pela boca. Às vezes, o que acontece é que essa amígdala, ela cresce tanto que ao invés dela produzir defesa, ela acaba sendo fonte de infecção para o indivíduo. Então o que nós temos que ver? Nós temos que colocar numa balança o quanto ela está me ajudando e o quanto ela está me atrapalhando. Essas amígdalas, é muito frequente a gente falar, elas começam a se desenvolver por volta dos 9 meses de idade. E elas vão crescer até a idade de aproximadamente 6 anos. Depois desta idade, habitualmente elas vão diminuir de tamanho, vão evoluir. Então, se a amígdala for muito grande, estiver trazendo problemas para as pessoas, então, às vezes, a indicação vai fazer a remoção desse tecido, que a gente acaba removendo a amígdala palatina e a amígdala adenoidiana, que é a adenoide e a amígdala propriamente dita que a gente vê. Agora, não é só o tamanho. Então, a gente tem que ver se está tendo infecções dessas amígdalas com frequência, ela está me atrapalhando a respirar, que a gente está fazendo o que a gente chama de apneia obstrutiva noturna. Eu estou tendo uma complicação para o lado do coração,
que a gente chama-se cor pulmonar, porque essa amígdala está tão crescida que ela dificulta a gente respirar, e nós vamos tendo uma complicação pulmonar e cardíaca por conta do aumento dessa amígdala, tá bom? Estou tendo complicações otológicas, estou tendo infecções de ouvido de repetição. Então, nessa balança que a gente coloca, nós temos que pesar se vale a pena ou não retirar as amígdalas. Importante salientar que a amígdala palatina, aquela que a gente vê no fundo da nossa garganta, uma vez retirada, ela não vai voltar mais. Mas a adenoide, ela não é retirada de uma forma total, ela é raspada ou curetada, então fica um pedacinho dela lá e ela pode voltar a crescer. E às vezes o que a gente observa é que se a gente faz uma cirurgia que não tem uma indicação precisa, muito precoce, às vezes eu tenho que repetir essa cirurgia quando a criança fica maior. Então precisamos ter cuidado ao indicar a remoção dessa amígdala e essa adenoide. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e muito bem pesada entre o risco e o benefício de tirá-la. Então vamos lá. Ó. Doutor, tem um filho de 2 anos e ele faz tratamento de refluxo desde os 6 meses de idade. Porém, não tenho notado melhoras, principalmente ao comer ou até mesmo ao mamar. Ele tosse, volta tudo. Ela gostaria de saber se, além de medicamentos, existem outros tratamentos. Parabéns pelo programa. Então, o refluxo gastroesofágico, né, o que a gente entende? Na verdade, seria a volta do material do estômago para a boca da gente, né? E isso poderia trazer sintomas. Então, a gente fala assim, o simples fato, é muito frequente a gente ver, o bebê vomita bastante, mas normalmente esse vômito que o bebê tem, a gente chama de refluxo fisiológico. O refluxo gastroesofágico, que a gente fala, seria a doença do refluxo gastroesofágico. Para que isso aconteça, esse vômito, ele tem que ter repercussão, ou no trato digestivo, ou até a distância dele. Então, o que acontece? Esses vômitos podem causar pneumonias de repetição, eles podem causar otite de repetição, tá? Então, existem tratamentos clínicos para que sejam feitos. Porém, existem graus de refluxo em que mesmo com o tratamento clínico, você não consegue, eventualmente, a melhora desse paciente. Nesses casos específicos, então, há cirurgias para você tratar o refluxo gastroesofágico. Talvez se seu bebê esteja tendo complicações para o lado respiratório, para o lado gastrointestinal, para o desenvolvimento dele, então é melhor às vezes procurar até um especialista que vai avaliar se há necessidade de fazer uma cirurgia para o refluxo gastroesofágico. Boa noite, doutor. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre escarlatina. O que é isso? Bom, a escarlatina é uma doença infecciosa causada por um germe que fica presente nas nossas vias aéreas. Habitualmente ele coloniza a nossa garganta, ele produz esse germe chama estreptococo, ele produz uma toxina, chama toxina eritrogênica. Essa toxina eritrogênica vai deixar o corpo da gente vermelho. Daí vem o nome escarlatina, escarlate que é de vermelho. Então a gente tem um curso, habitualmente tem febre, às vezes febre até elevada, e a presença da vermelhidão do corpo. E quando você vai examinar, você vê que geralmente há alterações na garganta e a pessoa está albergando o germe dentro da garganta. Então, para melhorar, a necessidade de que a gente passe um antibiótico que vai matar esse germe que está dentro da garganta da gente e ele vai deixar de produzir a toxina que chama toxina eritrogênica e só então nosso corpo vai deixar de ficar vermelho. Então, isso demora alguns dias. Meu nome é Cristina. Eu gostaria de saber do doutor o que ele acha, o que é melhor para um bebê? Colocar na creche ou deixar com os avós? Meu bebê tem 6 meses e eu vou voltar ao trabalho. Não sei o que fazer. Cristina, essa é uma decisão muito difícil que você tem que tomar.
Aí, ela fala assim, a decisão ela tem que ser sua. Você tem que ver aquilo que é melhor para você. Por exemplo, se você tem os avós que estão disponíveis 24 horas por dia e podem te acudir, é uma coisa. Porém, às vezes isso não acontece na grande maioria das vezes. As pessoas não estão disponíveis todo o tempo. E lembre que a creche é o local talvez seguro para você ter, que você pode contar no dia a dia com a sua criança. Agora, mas e a criança que vai à creche? Pode ser que ela adoeça um pouquinho mais? Sim, mas nós temos que tomar decisões na nossa vida. Então, o que nós estamos falando? Você foi para o mercado de trabalho, você está trabalhando, para você é muito importante trabalhar. Então, talvez colocar na creche seja uma boa opção, mas essa decisão é sua, não é minha, não. E tem que ver o que dá mais segurança para ela, né? Isso, a gente fala, existem famílias e famílias, né, doutora Eliana? Então, assim, tem famílias que são muito dadas, você pode contar com as pessoas, mas tem outras famílias que essa relação já não é muito afável. Então, ela que tem que saber em que local, em que terreno que ela está pisando. É uma decisão difícil. Eu entendo a mãe deixar o seu bebê e voltar ao trabalho, é uma decisão muito difícil. Mas são decisões, a nossa vida ela é feita de decisões, nós temos que tomar decisões. E agora a gente também se permite depois corrigir a decisão. Se eu achei que tomei a decisão errada, depois eu corrijo ela também. Né? Claro. Exatamente. Gostaria de mandar um grande abraço ao doutor Eduardo e agradecê-lo por sua atenção e carinho para conosco. Do João Dalbello e família. Obrigado. Boa noite. Excelente programa Saúde, como sempre. Obrigado. Né? Competência e carisma são suas marcas, doutor Eduardo. Sinusite, doutor, se uma criança teve quando criança, ela vai ter sempre, isso acompanha sempre a criança por toda a vida, e se manifesta mais em mudanças de clima? Meu nome é Sônia Paganotti. Um abraço, Sônia. A sinusite, Sônia, é uma inflamação dos seios da face. Ela pode ter uma origem aguda ou a gente pode ter uma sinusite crônica. A sinusite bacteriana aguda, então você vai ter um quadro de febre, com tosse, secreção amarelada nas vias aéreas, né? Mau estado geral, tudo. Você dá um remédio, tá bom? Você vai tratar, a pessoa vai melhorar. Uma sinusite crônica, que na grande maioria das vezes ela tem uma causa alérgica, então para a melhora dela, você vai ter que tratar a alergia da pessoa, né? Então, para ambos os casos, existem tratamentos efetivos e eficazes, e deve ser individualizado caso a caso. Se for uma sinusite aguda, a duração do tratamento menor. Se é uma sinusite crônica, a duração do tratamento muito maior. Mas em ambos os casos, tem tratamento e o tratamento é efetivo e é eficaz. Esse negócio, teve uma vez sinusite, vai ter sempre sinusite? Não é uma verdade. Não é uma verdade. Então, em relação aos gatos, né? As pessoas falam, nossa, não pode ter gato em casa. Então, os cachorros. Tem mãe que fala assim, é só... dorme com o animal, às vezes até na cama, criança, né? Isso é prejudicial? Olha, eu vou falar assim, o animal doméstico, ele pode ser causador de doença na gente. Então, com relação ao gato, que é muito frequente, né? O gato dos animais domésticos seria aquele que, teoricamente, nós seríamos mais alérgicos. E a gente sabe, por exemplo, onde estaria a alergia que o gato nos transmite. A gente pensa, está no pelo do gato? Não. A alergia que o gato nos transmite está na saliva do gato. Seria a parte mais alergênica nós humanos que somos, é a saliva do gato. E a gente nota, para a gente humano, é um animal alergênico, mas não é para todo mundo, tá bom? E a gente sabe que, por exemplo, até com relação ao próprio desenvolvimento da imunidade, então talvez a gente ser exposto a esses alergênios em uma fase da nossa vida, eles poderiam fazer nós desenvolvermos nossa imunidade por um lado não alérgico. Isso são controvérsias e são temas da medicina que ainda vai gerar muita discussão, tudo. Então, com relação ao animal doméstico, minha opinião particular é que nós podemos ter, né, podemos partilhar do animal, para a criança até interessante,
ela pode desenvolver carinho, afeição, responsabilidade com o animal, mas na minha opinião, nós não devemos partilhar a mesma cama com o animal, o mesmo prato de comida com o animal, né? Então, o animal no lugar dele e a gente no nosso lugar. O Ranulfo da Coab 2 diz que tem um afilhado que tem rouquidão, né? Doutor, o que posso fazer para melhorar a rouquidão? Não falou a idade. A rouquidão persistente, ela é indicativo de você examinar a laringe do paciente. Isso tanto faz ser em criança ou em adulto. Então, no seu caso, seria interessante, se ela nunca fez uma consulta a um otorrino, talvez fosse melhor fazer a consulta ao otorrino para que ele fizesse uma laringoscopia nesse paciente. Tem que ver essa laringe da criança, tem que ver da pessoa, né, as cordas vocais da pessoa, para ver se existe alguma anormalidade. E essas anormalidades podem ser muitas. O refluxo gastroesofágico é uma causa frequente de rouquidão, mas não é a única. Tumores de corda vocal também são causas de rouquidão. Por isso que a gente fala, sempre se tiver a rouquidão persistente que não está melhorando, é melhor a gente consultar um médico. A Ana, do Alvorada, ele diz o seguinte: doutor, uma pessoa que ronca desde criancinha, mas ronca muito mesmo, né? Isso pode ser assim por causa das amidas, por causa de adenoide, porque assim, hoje, essa pessoa já tem até 30 anos, mas continua roncando desde a infância. O ronco, né, o ronco especificamente, quer dizer, o aumento da amígdala e da adenoide pode ser uma causa de roncos, né? Mas não é a única causa, né? Então a gente tem que ver outras anormalidades das vias aéreas da pessoa, né? E aí até se ronca desde pequenininho, é uma coisa que talvez incomode, também seria interessante que ele visse isso até para saber se está trazendo prejuízo para ele, porque esse ronco associado à apneia obstrutiva do sono, no adulto pode ser causa de hipertensão, até de morte súbita. Então seria interessante que a pessoa fosse melhor avaliada. As causas do ronco são muitas, são infinitas, né? Mas aí é sempre bom, se aquilo é uma coisa que incomoda, é melhor ser avaliado pelo especialista. E não esquecer da obesidade, né? A obesidade é uma causa frequente, né? Disso, principalmente, né? A pessoa vai ficando obesa, né? E lembrar que a gente né? A gordura não fica só acumulada na barriga, ela vai cair em todos os tecidos, até nos tecidos da garganta. Aí diminui o calibre e a gente vai roncar, né? E agora, logo nós tocamos no assunto da obesidade, como as crianças atualmente andam obesas, não, doutor? Muito, né? Então, o que a gente tem observado, diferentemente de quando a gente se formou, que foi há bastante tempo atrás, em que a desnutrição era uma coisa importante no Brasil, hoje nós estamos vendo o lado oposto da moeda. Hoje a gente está vendo que a obesidade passa a ser mais importante, tá bom? Países do primeiro mundo, que nem os Estados Unidos, em que a ex-primeira-dama, a Michelle Obama, fez uma cruzada lá contra a obesidade infantil. Hoje a gente observa um número de crianças bastante grande, acima do peso, esse é um número preocupante. E o que vai acontecendo é que nós vamos estar acabando tendo doenças que não são próprias da criança, que passam a aparecer na criança justamente por causa da obesidade e da inatividade. Então é importante que as nossas crianças tenham uma dieta adequada e principalmente tenham uma atividade física adequada. É muito frequente na nossa casa a gente ficar o dia inteiro frente à televisão, no tablet, no smartphone e a gente não tem tempo para a gente se movimentar, para andar de bicicleta, para correr, para brincar. A gente tem que lembrar que a criança tem que ter tempo para ela ser criança. Então ela tem que participar de jogos, de brincadeiras, né? E isso é muito importante para o próprio desenvolvimento, não só motor, mas psicossocial para ela também. E a obesidade causa depois tanto transtorno na escola, né, doutor? Hoje está muito, né? Tá muito na moda o bullying, né? Então a criança gordinha pode ser vítima de bullying, né? Mas
O importante de tudo isso, né, doutora Eliana, seria a prevenção dessas doenças. Isso a gente consegue com uma alimentação adequada e com atividade física adequada a essas crianças. A Luciene, mãe da Daniele, gostaria de agradecer o carinho que o doutor tem com minhas filhas, desde que nasceram. Né? Já vai fazer 1 aninho. Um abraço de toda a família da Luciene. Obrigado. Você lembra também de todas as crianças, assim, conforme vai falando? Dessas daí eu lembro, sim. Então tá certo. Oi, pessoal da TVD. A Sofia Martini, paciente do doutor, está mandando um grande abraço e agradecendo pelo excelente trabalho por ele prestado. Né? E gostaria de saber, doutor, sobre o molusco contagioso, que sempre as crianças pegam. Obrigado. O molusco contagioso, então, a gente estava falando das viroses, é uma virose que dá na pele, tá bom? Então, o que acontece? Como toda virose, quem vai acabar curando essa virose é justamente a nossa imunidade. E esse molusco, eles aparecem como sendo umas verruguinhas na pele, e isso causa desconforto. Às vezes até a pessoa sente-se não muito adequada para participar de uma natação, alguma coisa assim, e ela é infecciosa, é causada por um vírus. Então, agora, a duração disso, como é a nossa imunidade que vai curar, a gente até fala para a mãe, olha mãe, isso pode demorar de 4 meses a 4 anos para curar, né? Então, uma hora o seu organismo vai ser imunologicamente competente, vai acabar tirando essas lesõezinhas. E o que a gente acaba fazendo nesse meio tempo, que é para não deixar ficar pior, a gente vai retirando essas que estão aparecendo na pele até a sua imunidade ser apta a resolver o problema definitivamente. É porque tem criança que pega tanto, né? Isso aí, dissemina pelo corpo. Pega bastante, porque às vezes fica muito feio, né? Então, para não ficar muito feio, a gente vai tirando devagarzinho. Porque dói, né? Um pouquinho, dói sim. Doutor, e em relação ao tempo de uso de chupetas, mamadeiras, porque muitas mães também têm dúvida a respeito disso, né? A gente fala, bom, vamos dividir em 2 partes. Então, a gente fala assim, vamos dividir primeiro com relação às mamadeiras. A mamadeira é uma forma que a gente pode oferecer alimentação às crianças que não sabem tomar no copo. Né? Então, na medida que a criança aprendeu a tomar no copo, a gente deveria retirar essa mamadeira. Né? Hoje em dia, basicamente assim, em quase todas as maternidades de um padrão às vezes um pouco melhor, as mamadeiras foram abolidas da prática clínica. Mesmo os bebês pequenos e até os bebês prematuros, eles já não recebem mais o leite na mamadeira, recebem esse leite através de copinhos. Até como forma de estimular o aleitamento materno e não usar o dispositivo. Então eu falo, aquelas pessoas que usam a mamadeira e estão usando, na medida em que o seu bebê aprendeu ou ele está apto a receber de forma tranquila o copo, você deveria retirar a mamadeira. Com relação ao uso das chupetas, então a gente sabe, nós estamos colocando nossa cavidade oral a uma força diferente que ela não foi programada para que isso acontecesse. Não existe chupeta boa. Vou repetir de novo, não existe chupeta boa. Não existe chupeta ortodôntica ou chupeta que seja melhor ou que seja pior. Todas elas são ruins. A orientação que nós passamos é que não deve ser oferecido chupeta para as crianças, tá bom? Porque isso vai trazer ao longo do tempo uma deformidade da própria cavidade oral e não vai ser benéfico para o desenvolvimento dela. Sem falar que ela prejudica de forma muito importante aquelas mães que estão amamentando. O jeito de sugar na chupeta é muito diferente do jeito de sugar no peito. Então, a gente atrapalha a criança se a gente fornece chupeta para ela, vai dificultar a manutenção do aleitamento materno. Então a gente fala assim, não deveríamos oferecer chupeta
de jeito nenhum. Agora conta a verdade para nós aqui. Seus filhos usaram chupeta pequenininho? Eliana, eu falo para você, o meu mais velho, que hoje ele já está mais velhinho mesmo, ele usou por pouco tempo. Os outros dois eu não me dei o trabalho de comprar, não. Ficaram sem chupeta mesmo. Mas que acalma, acalma, né? É um acalmo que talvez mas no frigir dos ovos acho que não vale a pena. Não, tá certo. Então, e a gente sempre fala assim, ó, não só a chupeta, como a mamadeira, que atrapalham o desenvolvimento da criança. Eu falo até assim, do ponto de vista psíquico, mas muitas crianças, ao invés de dormir em sua cama, no seu quarto, dormem com os pais, né? O que a gente fala é assim, o crescer, né, doutora Eliana, não é só ganhar peso e tamanho. O crescer é uma coisa mais global. Ele implica a criança adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. Nós devemos pensar que a gente está preparando o nosso filho para que um dia ele saia da nossa casa, tá bom? A gente acha, por exemplo, da mesma forma que a gente gosta da nossa cama, os nossos filhos devem ter o lugar deles também para que eles tenham o sono mais tranquilo, mais adequado, né? O eventual, que a gente fala assim, o filho da gente dormir com a gente de vez em quando, acho que até é uma coisa até gostosa, mas o todo dia não é uma coisa muito legal. Então a gente acha que nesse caso específico, quer dizer, atrapalha o próprio desenvolvimento da criança, vai atrapalhar o sono dela, sem falar com relação ao próprio casal. Então, que o filho no meio do casal talvez não permita que tenha intimidade, tudo isso. A gente que tem o consultório vê que isso é uma complicação muito frequente, né? Então, lembrar que a gente deve preparar o nosso filho para a vida e preparar para que ele um dia vai sair da nossa casa. E é lógico, ele não vai sair da nossa casa tomando uma madeira, dormindo na nossa cama, nada disso. Então, vamos olhar para frente e pensar que a gente está fazendo essas coisas para o bem dele. Aquela tradicional frase, quem ama educa, né? Às vezes falar não é educar também, né? A gente falar não para o nosso filho também é educar. A gente pensar que a gente pode dar tudo para ele, que dessa forma nós estaremos satisfazendo ele, não é certo. Então, colocar os limites, que está muito em moda hoje, né? E falar um não para o nosso filho e apontar a direção correta e tentar fazê-lo orientar, faz parte da educação. Agora, lembrar que ele tem o poder também decisório, ele tem o poder de arbitrar, mas a gente também tem o poder de tentar mostrar para ele, né, aquilo que seria o certo e o errado, né? Então, vamos pensar, o educar é difícil. Então, sempre que eu converso com as mães no consultório, eu falo, vocês são pessoas boas, passem para os seus filhos aquilo que vocês acreditem que sejam verdade, tá bom? Não fique preocupado com o que o vizinho está falando, que o fulano está falando. Passe para o seu filho aquilo que você acha que é importante, aquilo que são suas verdades. Se você se notar que o que você está fazendo não está correto, permita-se corrigir o rumo. Arrume, fala que eu errei, nós não somos infalíveis. Então, acho que seria interessante isso, justamente assim, mostre para ele aquilo que são as suas verdades. Isso é muito legal. Dar o exemplo. Exatamente. Né? A gente fala que o exemplo é contagioso, né, doutor? Se você dá um exemplo bom, a criança muitas vezes... né? Falam, árvores boas dão os frutos bons. Então, o que a gente fala, pais, não tenham medo de educar os seus filhos e passar para ele aquilo que é a sua verdade. Doutor, um telespectador também que mandou aqui um WhatsApp para a gente, que tem um filho de 7 anos que ainda urina na cama à noite e gostaria de uma orientação. A grande maioria das crianças, ela vai deixar de fazer xixi, vai estar continente até por volta da idade dos 5 anos. O seu filho, com 7 anos, ele está um pouquinho fora da curva, né? Porém, o que a gente tem que, só para te tranquilizar, cada dia que passa, aumenta muito a chance de que ele deixe de fazer xixi na cama. A enurese noturna, que é mais frequente, ela acontece basicamente por um grau de amadurecimento neurológico.
que a criança tem que ter a noção da repressão vesical, quando a bexiga fica cheia, isso tem que fazer com que ela desperte e ela vá até o banheiro fazer xixi. Enquanto ela não tem esse grau de amadurecimento neurológico, o que acontece? Ela vai ficar enurética, quer dizer, vai continuar perdendo o xixi. É lógico que nisso que a gente está falando tem uma série de outras coisas que deveriam ser investigadas. Então, se o seu bebê, se a sua criança com 7 anos ela ainda não está continente, precisa ser avaliado pelo pediatra. Precisa ver se ela tem alguma anormalidade urinária, precisa ver se ela tem alguma anormalidade na própria coluna, na coluna dela, tem alguma coisa que está fazendo com que ela não está retendo a urina. Às vezes alguma anormalidade endocrinológica, tá? Que está fazendo com que ela perca a urina. Porém, aí só mesmo o médico avaliando junto com vocês para saber direitinho. No caso dele específico, assim, para te tranquilizar, cada dia que passa vai aumentar a chance de ele parar de fazer xixi. Porém, ele precisa ser avaliado. Pode ver que geralmente essas crianças não é todo dia, né? Tem um dia que o pai fala, olha, essa noite não fez, né? Assim, tem algumas medidas práticas que a gente faz. Então, se a gente todos nós lembrarmos, você foi numa festa, você lá tomou 2, 3 copos de cerveja. O que vai acontecer de noite? Você vai ter que levantar para fazer xixi. Então, vamos lembrar, voltando um pouquinho mais para trás. Essa nossa criança que está com 5, 6, 7 anos, mas que ainda toma 2, 3 mamadeiras antes de ir dormir. Então, logicamente que ela vai ter que fazer xixi de noite. Então, se ela não despertar, ela vai fazer xixi na cama. Às vezes é uma coisa simples de fazer, mas simples de fazer. Olha, se o senhor corrigir a alimentação dela, está com 7 anos de idade, ela está tomando ainda as mamadeiras antes de ir para a cama, nós não estamos colocando ela para fazer xixi, talvez seja um problema muito fácil de resolver. Vamos tirar essa mamadeira, que não precisa mais tomar mamadeira, vamos colocá-la para fazer xixi e vamos estimular com que ela fique querendo parar de fazer xixi na cama. Isso a gente consegue mais rapidinho. Mas ao lado disso tem outras anormalidades que às vezes vai precisar de uma intervenção mais específica. Por isso que é importante a gente estar avaliando. Mas quando a gente fala para a mãe, assim, já pode parar de dar mamadeira à noite, pode tirar o leite, elas ficam desesperadas, né? Uma coisa que é importante a gente ver, assim, eu costumo falar para as mães, isso é uma coisa assim, o homem é o único animal que amamenta sua cria até muito tarde. Porém, doutora Eliana, ele não está usando leite materno, ele está usando leite da vaca. A senhora não vê isso em nenhum lugar da natureza, quer dizer, o cavalinho lá não vai pedir para a vaquinha deixar mamar nele, nem do porquinho a mesma coisa. O homem é o único animal que usa o leite da vaca para se alimentar a sua cria. E a gente vê, se na verdade isso acontece só conosco, é porque alguma coisa de diferente deve estar na natureza. Talvez ela esteja apontando para a gente, falando assim, olha, talvez não seja tão interessante ficar dando tanta quantidade de leite. Porque muitas vezes atrapalha até a alimentação da criança. Sim, né? a gente sabe que a criança que mama muito e come pouco, ela tem das proteínas da nossa alimentação, talvez nós humanos, aquela que a gente é mais alérgica, é a proteína do leite de vaca. A gente sabe que as crianças que às vezes mamam bastante e comem pouco, elas têm microsangramentos intestinais e elas acabam tendo causa frequente de anemia, por ela comer mal e para se alimentar de leite. O leite já não preenche as necessidades nutritivas dela, inclusive com a quantidade de ferro excessiva, além disso ainda expolia um pouquinho de ferro do organismo. Então, foi que nós voltamos a falar, talvez não seja tão interessante a gente usar muito leite, não. Bom, boa noite. Quero mandar um grande abraço para o doutor Eduardo e agradecê-lo pelo carinho. Meu nome é Isavisa e minha filha Rafaela. Um beijo, doutor. A pergunta é o seguinte, o berço do bebê deve ficar no quarto dos pais ou o bebê pode dormir sozinho no quarto dele? Se não tem risco, deixar o bebê no quarto sozinho. Slavisa, se o seu bebê não tem nenhuma doença, não é portador de nenhuma anormalidade, não vejo motivo para que ele não possa dormir no seu quarto. A gente fala de forma geral, se você tem um quarto que você preparou durante toda a gestação, você preparou para o seu bebê, por que não usá-lo? É lógico que nós temos várias coisas, tem pessoas que não têm essa possibilidade. Elas têm um único quarto em casa, então nessas pessoas nós vamos partilhar o quarto de todo mundo. Porém, se você tem um quarto que você preparou para o seu bebê,
Você arrumou tudinho dele, tá bonito, tá decorado, tá tudo certinho, por que não deixá-lo lá? Não vejo motivo para que não aconteça isso. Então vamos colocar o bebê no seu quarto e você no seu quarto. O quarto fica lá bonitinho, o berço. As mães têm muito medo da criança morrer dormindo, de virar, parar de respirar. Você não deve escutar isso o dia todo, não escuta? A gente escuta bastante. Nosso papel é de tranquilizá-las, né? E às vezes a gente fala, né? Quer dizer, o controle da nossa respiração, ele independe da nossa vontade. Que eu estou conversando aqui com a doutora Eliana, nós estamos falando, eu não estou pensando se eu estou respirando, se eu estou deixando de respirar. Então isso é feito o que a gente chama sistema nervoso autonômico. Ele vai controlar nosso batimento cardíaco, nossa pressão, nossa respiração, a nossa temperatura. Eu não preciso estar pensando nisso a cada momento. Então, se o bebê é saudável, não tem nenhum problema, não precisamos ficar preocupados desse... É lógico, a preocupação é inerente a todos os pais, mas não precisamos ficar preocupados a esse nível. Então, vamos ter tranquilidade, o bebê não vai esquecer de respirar, não. Ele vai continuar respirando direitinho. Quando nós estamos falando do bebê, de colocar no berço e tal, muitas mães, sem dúvida, assim, será que eu coloco ele de barriga para cima, de ladinho, né? Ou ele pode ficar de barriga para baixo? Eu gostaria que você explicasse isso. Isso é muito importante, Eliana. Então, isso é uma coisa muito importante. Na verdade, isso é um dado estatístico. Então, a gente fala assim, ó, a posição de colocar o seu bebê no berço é sempre de barriga para cima. Não devemos colocar o bebê de lado e nem de bruços. Essas duas posições, o de lado e o de bruços, estão associados à síndrome da morte súbita. Então, a posição de colocar o bebê no berço é sempre de barriga para cima. O medo das mães de que ele sufoque em caso de vomitar não é verdadeiro. Se o seu bebê não é portador de nenhuma anormalidade neurológica, ele está de posse dos seus reflexos normais. Não é bebê que a gente chama fissurado, que é aquele que tem a goela de lobo e a fenda palatina, não precisamos ter medo. Porque o bebê, quando ele fica no berço, se você prestar atenção, ele vai ficar hora com a cabeça para um lado, hora com a cabeça para o outro lado. Eventualmente, se ele vomitar, primeiro que ele vai vomitar para o lado e não vai aspirar o conteúdo do vômito. E veja bem, nós não estamos falando de aspiração do vômito, nós estamos falando de síndrome de morte súbita. A síndrome da morte súbita é uma coisa, a aspiração é outra coisa. Então, sempre colocar o bebê de barriga para cima. Por mais que as avós falem que é para colocar de lado, o de bruços é sempre de barriga para cima. Olha, não é fácil mudar a avó, não é? Eu já fui quase linchado por umas avós por falar isso daí. Mas eu acho que assim, a gente sabe que o conhecimento, a medicina, é uma coisa sempre em evolução. Então, esse é um dado estatístico, e o simples fato de os médicos ingleses, porque isso é estatístico, recomendarem a mudança de posição dos bebês, ele diminui em 30% a incidência da síndrome da morte súbita na Inglaterra. Então, é muito importante que a gente fale isso. A posição do bebê ficar é sempre de barriga para cima. Mesmo se ele estiver mamado e não tiver arrotado, né, doutor? O arrotar, quer dizer, acabou de amamentar, você leva o bebê para esperar um pouquinho para ele arrotar. Mas a gente até em tom de brincadeira, a gente pede para os pacientes, mas você arrota toda vez que você come? Não, imagina que eu arroto toda vez que eu como. Então o bebê também não precisa arrotar toda vez que ele come. Você facilita isso, mas sempre for levá-lo para o berço, decúbito dorsal, que é deitado de costas com a barriga para cima. Boa noite, doutor Eduardo. O senhor é o médico da minha filha, Maria Luísa Espadaro. Vou ficar sempre agradecida por todas as vezes em que o senhor nos atendeu quando necessitávamos. Minha filha hoje tem 5 anos e há 3 anos ela não aceita nenhum tipo de fruta e nada que contenha açúcar. Como tenho na família um caso de frutosemia, gostaria de saber a possibilidade da minha filha ter esse problema. Eu acho pouco provável que ela seja portadora dessa alteração, né? Então, o que acontece é que se as pessoas são portadoras dessa deficiência enzimática, na medida que elas são submetidas à ingestão da frutose, ela pode ter complicações, inclusive convulsão.
Você falou, faz 3 anos que ela não come, mas provavelmente ela já fez o uso da fruta antes. E lembrar que você também tem presença de frutose em outros alimentos. Então, eu acho que é uma hipótese pouco provável que isso aconteça, né? Mas a gente pensaria, né, na verdade, nessa deficiência enzimática em situações especiais, que eu acho que não me passa pela cabeça na sua filha nessa idade por ser portadora disso, não. Agora, tem muitas crianças que dão trabalho para comer, né, doutor? O que a gente vê assim, o que eu costumo falar assim, em casa de pobres, a gente nunca escutou falar que não come arroz e feijão, tá bom? Mas o que acontece é que na nossa casa, graças a Deus, na grande maioria das famílias, a gente tem um excesso de comida. Então as crianças elas podem se dar o luxo de escolher aquilo que elas vão comer e aquilo que elas não vão comer. Agora, cabe aos pais também incentivarem e também determinarem qual é o padrão da refeição. Então, lembrar que as guloseimas, os salgadinhos, essas coisas, eles não devem fazer parte da rotina do dia a dia dessas crianças. Então, a gente tem que também saber restringir isso até como forma de garantir que elas tenham uma dieta mais adequada, né? Então, isso faz parte também da nossa cultura de pais, tentar orientar os filhos e ter na nossa casa aquilo que seja mais saudável. Na medida que a gente não tem os fora de hora, as outras coisas, é óbvio que elas vão passar a comer melhor a comida do dia a dia, que é aquilo que a mãe quer que coma, que é o arroz, o feijão, a carne, a verdura. Se a gente não tem as outras coisas, ela vai passar a comer melhor isso daí. Mas na medida que a gente tem e oferece para ela, é lógico, vai saciar a fome com outra coisa, ela não vai querer comer aquilo que é menos interessante, né? A senhora há de convir comigo. É muito mais gostoso você comer um chocolate, talvez você comer arroz e feijão. Mas talvez um arroz e feijão seja mais nutritivo do que o próprio chocolate. Se não tiver o chocolate... Vou comer arroz e feijão. E a gente percebe também que quando a criança está obesa, a grande maioria dos pais também estão, né, doutor? Isso é frequente, né? Então, olha para a família, você vai ver, né? Então, tem um padrão, às vezes até geneticamente meio herdado, mas o padrão de consumo alimentar é familiar, né? Então a gente costuma medir até por quantidade de litros de óleo que se gasta na casa, né, por mês. Então vê a quantidade de óleo que você está gastando. Se estiver gastando muito óleo, é porque está tendo muita caloria em casa sendo adquirida, né? Então a alimentação precisa mudar de maneira global, né? A Fofa também ligou para a gente, a Rosana, para mandar parabéns pelo programa, dizendo que está maravilhoso e instrutivo. E um abraço especial para o doutor Eduardo. Então, mandar um abraço para você também, viu, Fofo? Mais uma vez, obrigado por estar sempre ligando, sempre participando do nosso programa aqui. Doutor, logo nós estávamos falando de morte súbita. Você já assim, presenciou casos de criança assim? Nós já, mesmo aqui em Mococa, eu tenho na lembrança 2 casos, né, que aparentemente sem motivo algum, quer dizer, a mãe quando chegou no berço, a criança estava morta. É uma situação terrível, né? Porque na verdade nós estamos falando de crianças que absolutamente estavam normais e que na verdade não existia nenhum motivo aparente para que isso acontecesse. Agora, é uma coisa que acontece, mas isso é uma raridade, né, doutora? Não é o nosso dia a dia. Quer dizer, eu estou aqui em Mococa há 33 anos. Se a gente viu 2 crianças, quer dizer, isso é muito raro acontecer. Então, não é uma coisa que a gente deve ficar pensando no nosso dia a dia. Nós temos que tomar precauções para que a criança esteja saudável, o ambiente que ela frequenta esteja adequado, né? Mas não é uma preocupação que deve estar na cabeça da mãe toda hora, não. O que a gente deve ter de preocupação são os acidentes domésticos, né, doutor? Isso, o acidente doméstico a gente tem que prevenir, com certeza, tá bom? E lembrar que em casa o local de maior ocorrência de acidente doméstico é na nossa cozinha. Nossa cozinha tem o embaixo da pia, tem o fogão, e isso daí a gente fala assim, é melhor a criança não participar desse espaço. E a mãe, quando está cozinhando, está prestando atenção na comida, na coisa, é melhor ela cozinha ou ela toma conta da criança. As 2 coisas, talvez ao mesmo tempo, não seja uma coisa muito interessante de se fazer. Então, e a prevenção
Então, ela é muito mais interessante do que depois a gente remediar o acontecido. E principalmente em períodos de férias, é o que a gente mais... É o período que a gente mais vê acontecer esses acidentes. A casa né? fica mais movimentada, as crianças estão em casa 24 horas, né, por dia, e é capaz que possa ocorrer mais acidentes mesmo. Né? Mas vamos lá, ó. Boa noite, doutores. Primeiro, parabéns pelo programa. Gosto muito do doutor Eduardo. Acho muito esclarecedor quando ele vem. A minha dúvida é o seguinte, doutor Eduardo, meu filho tem a síndrome de Dandy-Walker e de West, né? E tem crises convulsivas diárias. Chocolate aumenta essas crises ou é mito? Olha, eu nunca escutei falar que chocolate aumentava, né? O seu filho, infelizmente, ele tem uma normalidade neurológica, né? Com a síndrome de Dandy-Walker, ele está tendo convulsões que se caracterizam pela síndrome de West. Tem remédio, a doutora Eliana sabe, remédio que é bastante efetivo. Hoje em dia a terapêutica para isso é muito mais efetiva do que há anos atrás. Nós temos várias medicações que podem ser usadas para tentar o controle da crise, tá bom? Agora, eu nunca escutei falar que o chocolate piorava isso, não. Você já escutou falar, Helena? Eu nunca escutei falar, não. Eu acho que comprovado não existe nada disso aí, né? Realmente é um quadro que merece muito cuidado, né? Porque as crises são de difícil controle. Inclusive, a repetição dessas crises, né, ela pode levar até alteração, até própria cognitiva, tudo isso da criança ao longo do tempo, né? Boa noite. Gostaria de perguntar para o doutor Eduardo se é errado minha bebê dormir comigo. Ela tem 2 meses. Eu coloco ela no berço, ela fica se retorcendo, não quer ficar, ela quer ficar na cama. Olha, veja bem, você está trabalhando o dia inteiro, você fica o dia inteiro atenta a cuidar da sua filha, tá bom? E chega uma hora que mesmo a máquina, a mais potente, a mais moderna, ela precisa de manutenção, ela precisa de descanso. E apesar da mãe achar que ela não é suscetível a isso, então você, com o seu bebê junto a você, você pode adormecer, e isso aí a gente já viu e já descrito vários casos em que a mãe adormeceu e adormece em cima da criança, e até poder provocar o óbito da criança. Então, o lugar do seu bebê é no berço dele. Você pode até, quando é muito novinho, vai levantar, deixa até ele mais pertinho de você. Mas se você tiver um quarto na sua casa, pode colocá-lo lá. O que eu te orientaria é que você não durma com o seu bebê. O bebê no berço e você na sua cama. Porque com o tempo ele vem sozinho, né, doutor? Mais velhinho, pode ser que isso aconteça. Hora que vem está chegando, né? Eu gostaria de agradecê-lo, agradecer pelas suas explicações junto aos nossos telespectadores, dizer que a gente se sente muito lisonjeado com a sua presença, que você venha muitas e muitas vezes, né? Que é muito importante a gente passar esses esclarecimentos para os pais, né? Que muitas vezes pode, sei lá, ficar com um pouco de vergonha, ficar meio sem jeito de perguntar numa consulta para o pediatra, e aqui como, né, ninguém está vendo ninguém, fica muito mais fácil, né, e às vezes até muito mais esclarecedor, né? Então eu gostaria de registrar aqui o meu muito obrigado de coração e passo a palavra para que você faça as suas considerações finais, Eduardo. Eu agradeço o convite, né? A gente espera ter contribuído de alguma forma para esclarecer alguma coisa, e a gente está à disposição também até para voltar outras vezes, né? Mas é um prazer sempre estar aqui com vocês. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado a todos, muito obrigado ao doutor Eduardo, que se prontificou a estar junto com a gente aqui, porque eu sei que ele trabalha muito, mas sempre que solicitado nos atende com o maior carinho. A vocês que ligaram, nos ajudaram a fazer esse programa, mais uma vez, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.